Leitura 327, Romanos, 11 a 13, Projeto 365 23 de novembro de 2023. Romanos 11. Paulo mostra que Deus não rejeitou a Israel, no entanto o erro deles é aproveitado por Deus para nos inserir na promessa da videira natural, isto é, Israel. Ele continua e nos adverte a considerar a bondade e a severidade do nosso Deus. Ora, se ele não poupou os ramos naturais, quanto mais a nós que fomos enxertados, adverte o apóstolo. Deus não rejeitou Israel. O erro de Israel e a riqueza para o mundo. A rejeição de Israel e a reconciliação com o mundo. A bondade e a severidade de Deus. A plenitude dos tempos para os gentios. A profundidade da sabedoria de Deus. Acaso Deus rejeitou o seu povo? A resposta do apóstolo Paulo a essa pergunta é um enfático: não. O Senhor não rejeitou Israel. Usando o seu próprio exemplo, dizendo que é israelita, descendente de Abraão e benjamita, Paulo nos mostra que o Senhor permanece fiel à aliança feita a Abraão, Isaque e Jacó. E prossegue nos mostrando como o próprio Elias achava que só havia ele de justo em seus dias quando o Senhor Deus lhe falou que ainda havia 7.000 que não tinham se curvado a Baal. Particularmente gosto muito da exposição de Romanos 11, 1 a 4, porque mostra também que servimos a um Deus fiel. Romanos 12. Paulo começa nos ensinando sobre a vontade de Deus. Ele nos mostra que para viver o melhor de Deus nós precisamos romper com o pecado e apresentar a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus. No cristianismo não existem estrelas, somos todos parte do corpo de Jesus Cristo. Isto significa que cada um de nós possui função específica dentro do reino de Deus. Os nossos dons espirituais devem ser utilizados para o crescimento da igreja e para fortalecer a comunhão entre os irmãos, e isso é muito agradável a Deus. A vontade de Deus. O corpo de Cristo e os dons. Trabalhando a comunhão entre os irmãos. A vingança pertence a Deus. Temos diferentes dons, de acordo com a graça dada. Na parte final da carta, Paulo nos convida a nos entregar completamente à vontade de Deus, nos mostrando que ela é a melhor escolha para a nossa vida. Em seguida, o texto santo nos mostra que cada um dos filhos foi criado para um propósito, recebendo dons específicos segundo a graça de Deus, como forma de edificação da igreja. É fundamental que passemos tempo de qualidade com Deus com o objetivo de conhecer sua vontade. Muitos de nós, cristãos, vivem tão perdidos, inseguros, mas isso não é necessário. O Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo como conselheiro, mentor, a voz dele deve ter acesso ao nosso coração. Perceba que em Romanos 12, 6 nos é dito que recebemos dons de acordo com a graça de Deus, ou seja, não foi aleatório. O Senhor nos deu dons e talentos com um propósito, e quanto mais nos dedicamos a conhecê-lo e vivê-lo, mais da boa vontade de Deus iremos experimentar. A vontade de Deus sempre será nossa melhor escolha, essa é a certeza que devemos ter. Romanos 13. Paulo aborda um tema delicado, a sujeição às autoridades. Os cristãos de seus dias viviam sob a opressão do império. Muitos deles eram mortos, torturados ou lançados aos leões nas arenas para divertir as multidões. O ensino de Paulo utiliza o exemplo de Jesus que se sujeitou mesmo sofrendo a injustiça, confiando sua alma a Deus que o podia livrar. Após isso ele mostra que o amor é o caminho para agradar a Deus e cumprir a lei. O amor é o cumprimento da lei. Romanos 13 e a submissão às autoridades. Roma era a capital imperial, a sede do governo civil do império. Como residentes em Roma, os primeiros leitores de Paulo estavam cientes da glória e da vergonha daquela cidade nos dias de Nero, que reinou de 54 a 68 depois de Cristo.
mas eles também eram cidadãos do reino de Cristo. Sendo assim, Paulo discutiu a relação de um cristão com seu governo e governantes civis. Tanto em sua extensão quanto em detalhes específicos, essa discussão é a passagem-chave do Novo Testamento sobre o assunto. A exortação básica do apóstolo é: todos devem se submeter às autoridades governamentais. A razão básica para tal submissão é que essas autoridades são estabelecidas por Deus. Um indivíduo que se rebela contra a autoridade, portanto, está se rebelando contra o que Deus instituiu. Essas pessoas estão, portanto, realmente se rebelando contra Deus, e trazem julgamento civil e possivelmente divino sobre si mesmas. Aqueles que obedecem e fazem o que é certo não precisam temer as autoridades. Na verdade, os líderes civis elogiam aqueles que fazem o bem. Servo de Deus? Além disso, um líder civil é um servo de Deus, um conceito frequentemente esquecido hoje. Ao elogiar aqueles que fazem o que é certo, o próprio líder civil faz o bem. Mas, por outro lado, ele é a espada como servo de Deus, como um agente da ira. A força governamental, usada de maneira apropriada, ajuda a prevenir a tirania e executa a justiça trazendo punição ao transgressor. Um cristão tem duas razões para ser submisso às autoridades civis: para evitar uma possível punição e para dar atenção à sua consciência, que o incita a obedecer às ordenanças de Deus. A responsabilidade de um cristão para com as autoridades civis envolve mais do que obediência. Também inclui apoio por meio do pagamento de impostos, como vemos em Mateus 22:21. Isso ocorre porque os líderes, como servos de Deus, devem dedicar seu tempo integral ao governo e precisam de apoio por meio de impostos dos cidadãos, incluindo os cristãos. Portanto, o cristão deve dar a todos o que lhe deve, seja em dinheiro, impostos e receita, ou respeito e honra.